A diferença entre o arrebatamento e a manifestação. É importante entender que a vinda do Senhor tem duas fases: sua vinda para os seus santos e sua vinda com os seus santos. Aqueles que adotam a visão dispensacional da Bíblia se referem a estas vindas, respectivamente, como o arrebatamento e a manifestação de Cristo. Muitos cristãos, da teologia do pacto, confundem os dois eventos. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a manifestação de Cristo são coisas distintas. Nota do tradutor. No original deste livro e na versão da Bíblia traduzida por John Nelson Darby, é utilizada a palavra appearing, traduzida aqui como manifestação. Dependendo da versão em português da Bíblia, a tradução do termo pode variar, como manifestação, esplendor, aparecimento ou vinda, em passagens como 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, 2 Timóteo capítulo 1, verso 10 e capítulo 4, verso 1 e 8, versão ARC e versão ARA. Neste livro é usado o termo manifestação ou eventualmente vinda de Cristo. Arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos. João capítulo 14, verso 2 e 3. A manifestação de Cristo ocorre mais tarde quando ele vem com seus santos que foram levados à glória no arrebatamento. Judas verso 14 e Zacarias capítulo 14, verso 5. O arrebatamento poderia ocorrer a qualquer momento, mas a manifestação de Cristo não ocorrerá até cerca de 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Em sua manifestação, ele vem publicamente e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Em sua manifestação, ele vem para libertar Israel. Salmo capítulo 6, verso 1 ao 4. No arrebatamento, ele vem nos ares para a sua igreja, pois ela é o seu povo celestial. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 18. Em sua manifestação, ele volta à terra, no Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terreno. Zacarias capítulo 14, verso 4 ao 5. No arrebatamento é o próprio Senhor que reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 ao 18, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Mas em sua manifestação, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. No arrebatamento, ele leva os crentes para fora deste mundo, deixando para trás os ímpios. João capítulo 14, verso 2 e 3. Em sua manifestação, os ímpios são tirados do mundo para julgamento e os crentes, que tiverem se convertido por meio do evangelho do reino que será pregado durante a tribulação, são deixados para desfrutar da bênção na terra. Mateus capítulo 13, verso 41 e 43 e capítulo 25, verso 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, a igreja, da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Em sua manifestação, ele vem para derramar a sua ira. Apocalipse capítulo 19, verso 15. No arrebatamento, ele vem como noivo. Mateus capítulo 25, versos 6 e 10. Em sua manifestação, ele vem como o Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 27 e 28. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã que desponta pouco antes do raiar do dia. Apocalipse capítulo 22, verso 16. Em sua manifestação, ele vem como o sol da justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias capítulo 4, verso 2. No arrebatamento, ele virá sem quaisquer sinais, pois o cristão anda por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Em sua manifestação, a sua vinda será cercada de sinais, pois os judeus pedem sinais. Lucas capítulo 21, verso 11, capítulo 25, verso 27 e 1 Coríntios capítulo 1,
verso 22. Nas Escrituras nunca é feita referência ao arrebatamento como um ladrão de noite, mas sua manifestação é mencionada por 6 vezes comparada ao ladrão de noite. Lucas capítulo 12, verso 39, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, 2 Pedro capítulo 3, verso 10, Mateus capítulo 24, verso 43, Apocalipse capítulo 3, verso 3, capítulo 16, verso 15. O arrebatamento fecha a atual dispensação do mistério. Efésios capítulo 3, verso 9. A manifestação de Cristo abre a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, verso 10. A dispensação do mistério começou e irá terminar com uma pessoa divina vinda do céu. No início, veio do céu um som, como de um vento veemente, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 2 e 4 e verso 33. No final, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. As duas coisas são mencionadas como ocorrendo em uma fração de segundo. O Espírito Santo veio de repente, Atos capítulo 2, verso 2, e o Senhor também virá num momento, transformará nossos corpos num abrir e fechar de olhos, e nos levará para a casa do Pai. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Assim, a atual dispensação irá terminar tão rapidamente quanto começou. Além disso, do mesmo modo como a igreja começou com todos concordemente no mesmo lugar, no cenáculo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 1, ela irá terminar com todos concordemente no mesmo lugar, a casa do Pai. É triste reconhecer que, entre os dois eventos e no tempo em que a igreja esteve na terra, não é isto que temos visto. A igreja falhou terrivelmente em seu testemunho. Ela não foi cheia do Espírito e, como consequência, ao longo de sua história ela acabou dividida e espalhada. Mas na vinda do Senhor, a convocação que ele fará à reunião irá recriar a unidade que tem ficado perdida desde os primórdios da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Nossa reunião com ele, naquele momento, será uma demonstração do poder de Deus que é capaz de reunir o seu povo para estarem juntos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Estas coisas demonstram que a igreja, desde o início até o seu destino final, é uma criação celestial de Deus designada e criada para habitar com Cristo no céu. Ela não é uma instituição permanente na terra, apesar de estar atualmente na terra. A igreja está apenas passando por este mundo em seu caminho para o céu. O Senhor disse: "Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." João capítulo 17, verso 14. Os cristãos são apenas peregrinos e forasteiros aqui na terra. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Um forasteiro é alguém que não está em sua própria casa, e um peregrino é alguém que está a caminho de casa. O céu é o nosso destino.